Ora, boas malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA, um podcast do projeto Vamos Falar de Fundo, com a transmissão e colaboração na Bola TV. E para esta semana trazemos aqui várias coisas, especialmente certos recordes, ou o recorde que ninguém estava à espera, o grande recorde, para quem não estava, nem deve ter totalmente desligado a NBA, o recorde de seleção, da era moderna. Embora, como dizia um certo famoso jogador, este teve vídeo. Este jogo teve vídeo. Já o outro 100 pontos não houve nada, por isso, pronto. Mas estamos a falar, obviamente, do recorde. Cirilo, desculpa dizer isto. Este teve vídeo, mas eu continuo a achar que foi inteligência artificial. Teve vídeo, mas foi a pessoa mais improvável a bater o recorde do Kobe Bryant. Epá, cada um de nós tivéssemos 200 pessoas para apostar quem é que ia bater o recorde do Kobe Bryant ao longo deste tempo, eu acho que cada um de nós falhava, mesmo com as 200 opções. Pronto, bem dito, já agora temos apresentado aqui o painel, embora que o Bruno já antecipou. Tudo bem, Bruno, contigo? Desculpa. E recuperaste o choque deste acontecimento? Nota-se que eu estou muito chocado. Nota-se. Eu estou demasiado chocado. Eu estou demasiado chocado. Eu acho que levei com um caminhão de tiro a acordar quando vi. Eu continuo a achar que foi inteligência artificial. Eu não acredito no que vi. E espero que vocês tenham visto o mesmo que eu, porque eu continuo a achar que estou a ficar maluco. Yeah, eu já, antes de passar aqui para o Gonçalo, quando eu vi aquilo, eu até, estás a ver aquela cena tipo, assim, com os olhos, estou a ver bem, estou coisa, depois lá está a malta de sequete, e não, eu depois eu pensei, pronto, aconteceu, mas isto é para aí 4 ou 5 prolongamentos, eu até pensei, houve para aí 4 ou 5 prolongamentos, foi um jogo que tipo, durou para aí 3 horas, 4 horas, não, foi... Cirilo, eu não, posso fazer um bocadinho do teu papel, só durante 30 segundos. Força. Só 30 segundos, porque só para apresentar o nosso colega de painel, o Gonçalo Ferreira. E Gonçalo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual das duas notícias tu achaste mais que era a gozar? Bam Adebayo bateu o recorde do Kobe Bryant do número de pontos num jogo, ou houve alguém que decidiu trocar o Luka Doncic para os Lakers? Qual das duas notícias tu acordaste e achaste, epá, isto realmente o mundo está a ficar maluco? Não estou a dizer que ela ficaste mais feliz. Não estou a dizer que ela ficaste mais feliz. Certo. Atenção. Certo. A resposta a esse, ou a esse, qual delas é que queres ou qual delas é que preferias, a resposta é sim, porque eu fiquei completamente abananado com as duas. Eu diria que a do Luka foi mais chocante, porque eu tive literalmente um amigo meu a ligar-me 3 vezes, estava eu a dormir, tentou-me ligar 3 vezes para me dizer que o Bam tinha sido trocado. E eu estava a dormir profundamente. O Bam tinha sido trocado. Já estávamos a falar Perdão. Peço desculpa. Eu não sei se vocês acreditam, eu gosto muito de ver Rick e Morty, e o Rick e Morty usa muito a questão dos universos paralelos. Eu acho que deve haver um universo paralelo em que basicamente é o Bam Adebayo que tinha sido trocado neste momento. Opa. Nós não estamos numa timeline em que faz sentido neste momento. Peço desculpa. Não, mas sem stress. Não, eu é que agora estava-me a confundir, peço desculpa. Não, mas eu tive literalmente um amigo meu a ligar-me 3 vezes para me pedir uma reação ao Luka ter sido trocado para os Lakers. Eu estava a dormir essas 3 vezes. Nesta, eu acordei, eu vi a notificação do The Athletic e a primeira coisa que eu vejo é Bam Adebayo breaks reticências. E eu pensei, deve ter sido o recorde do LeBron, o recorde de pontos do LeBron lá em Miami, que era... A minha cabeça, a minha mente também foi para aí. Foi do género. Pá, partiu alguma coisa, coitado, e pronto. Porque eu pensei, foi o recorde de pontos de Miami, que acho que pertencia ao LeBron com 61 pontos, não estou enganado.
Pensava que era isso. E depois, quando faço o drag down da notificação e vejo Bam Adebayo breaks Kobe Bryant's record, e eu, espera aí, depois vejo tipo 83 pontos e eu, e eu, hã? O quê? Não pode. Não pode. Epá, e depois vejo o jogo e fico a pensar, já percebi o porquê. E eu gostava que houvesse mais equipas que aplicassem o método Washington Wizards. E em caso de Eu, se dúvida, não me começarem a engano, fazer faltas. amigos, corrijam-me e peço desculpa a todos aqueles que estão-nos a ver e estão a achar o início do podcast um bocadinho mais confuso. Mas percebam que isto é um bocado confuso para nós. Exato. Eu, se não me engano, nós todos acho que começámos a mandar mensagens uns aos outros. Nós não estávamos a acreditar no que estava a acontecer. E, portanto, o que estava a acontecer? E Bruno, eu até tive que ir ao canal do YouTube da NBA, que eles publicavam logo, obviamente, o vídeo dos 80. Eu assim, deixa-me ver como é que foram esses 83 pontos. Se realmente como é que foi. Porque eu até foi na viagem para o trabalho de metro que eu estive a ver. Lá está, porque eu acordei de manhã com aquilo. Eu, o que é isto? O que é que se passou? Sei que depois no caminho tenho que ver isto. E foi eu depois no caminho, vou ao canal do YouTube da NBA, tinha lá os 83 pontos, vou lá ver como é que foi isto, não é? Eu estive a ver isso. Porque... Imaginem a cara do Kobe Bryant lá em cima a olhar para o jogo. Ai. O Kobe deve estar a pensar como nós. Não há aqui nenhum de nós dos três que não nos gostamos do Bam Adebayo. O Bam Adebayo é um excelente jogador. O Bam Adebayo é um dos melhores jogadores defensivos da NBA. Exato. Ele tem um recorde ofensivo neste momento. É sim, pá. Mas sobre o jogo... Sobre o jogo... Temos que analisar o jogo, obviamente, não é? O primeiro período, atenção, foi um espetáculo do Bam Adebayo. Foi... pá, ele até marcar triplos, que não é costume. Atenção, não é costume marcar triplos. Houve um ou outro que ele meteu em drible até, que não é normal. O Bam Adebayo é catch and shoot. Não é normal ele estar ali a driblar a bola e depois lançar, digamos assim. Não, é estar ali à espera do passe, recebe e lança. E depois também estava a ser muito agressivo, mais agressivo que o normal, porque o Bam Adebayo é aquele jogador que às vezes, que nós sabemos, é um bocado irregular nessa agressividade de atacar o cesto, de atacar, mas nesse sentido. E ele neste jogo estava muito ativo, muito mesmo. Aliás, coitado do Vucevic, não é? Que era o posto-suplente desse jogo dos Wizards, que logo em pouco tempo logo fez 5 faltas, basicamente. Mas nesse primeiro período, atenção, pá, foi um período nada a dizer, atenção, e aliás foi 31 pontos e não foram aqueles 31 pontos forçados, nada disso, foram realmente o Bam Adebayo marcou e atenção, só podem queixar, mas houve muitos tipos que ele estava wide open, ou seja, aberto. Opa, é normal, a defesa dos Wizards está como está com o Bam Adebayo, marque, lá está, acho que foi 5 em 8 em triplos, logo no primeiro período, não estava a contar com isso. O Bam Adebayo não é o Steph Curry. Exato. Não estamos à espera do Bam Adebayo uma noite Steph Curry ao nível do lançamento de 3 pontos. Digo eu. Exato. E é normal que eles deixassem ele assim aberto, digamos, principalmente o Alex Sarr, que era o adversário direto. Depois, no segundo período, a coisa já não estava assim, realmente, embora foi marcado os seus pontos, mas não estava assim, lá está, no nível do primeiro período. No terceiro ganhou um boost, foi lá está com a entrada do Vucevic, no tal poste suplente, não é Vucevic, é Vukcevic, tem lá um capa no meio. O Vukcevic, que quando entrou, só fez borrada, e o Bam Adebayo aproveitou, aliás, no minuto e 50 que o Vukcevic estava em campo, o Bam fez 9 pontos, para vocês terem noção. Isso foi tipo um boost, claramente, para depois daquele final do terceiro período e o quarto período, que é o que vamos falar mais, ter sido claramente aquele forcing, digamos assim. E atenção, eu não julgo o Bam Adebayo, porque realmente se ele está ali, chega aos 70 pontos e ainda tem, salvo erro, quando tem os 70 pontos, ainda tinha quase todo o quarto período para jogar. O Erik Spoelstra, o treinador, parecia que queria que não, Bam Adebayo joga, continua a marcar pontos, continua, ou seja, não queria tirá-lo a campo e até estava a incentivá-lo para marcar pontos. Estava lá a família do Bam Adebayo, a família, tipo mãe, a namorada, de coisa, e também ali a incentivar. Claro, o homem foi coisa. E depois tivemos os grandes Wizards que também, de certa forma,
não queriam ajudar, mas ajudaram. É um bocado difícil dizer, mas foi isso que aconteceu. Que houve ali lances que realmente estavam ali a fazer triple team. Sim, ouviram bem. Triple team no Bananabai quando recebia a bola na reposição. Ou seja, nem estava no meio campo defensivo deles. Estava num outro meio campo. E houve um lance que o Bananabai ultrapassa até os 3 e apareceu um quarto. Logo assim, o quarto jogador. Tipo, é irrisório. Depois a malta Michael até... Jordan. Michael Michael Jordan é Jordan. bem Adebayo. E depois a malta pode pegar na questão das faltas. Eu nas faltas, lá está, como eu disse há pouco, eu vi os pontos e depois até tive a ver mais em menor as faltas, o pessoal estava a queixar. Eu achei, vou ser sincero, as faltas pode haver uma ou outra que pode ter esse enquanto, mas o resto não, eram faltas nítidas. Eram faltas que o pessoal dos Wizards faziam falta no Bananabai. O Bananabai bateu o recorde de idas lance livre, foi 43 vezes à linha lance livre. Mas atenção, essas 43 idas à linha lance livre, pá, era o que era, porque realmente os jogadores Wizards estavam a fazer faltas. Tipo, não é? É assim, para o Ben são 40 e tal. Para o Shea é uma segunda-feira normal. Mas continua. E para o Arnold, Estás a tempos ser Rockets muito também, não é? desagradável. Gonçalo, está a ser muito desagradável para os nossos fãs de OKC que nos veem. Um abraço a eles. Eu quero dizer ao senhor Bam Michael Jordan Adebayo, rei disto. Eu fiquei para ver os highlights breves que eu vi deste jogo. Até porque eu, quando comecei a perceber o que era este jogo, não é que eu não quisesse ver história, mas é aquela história que é um bocadinho má de se ver, não porque por respeito ao Bam, mas por respeito aos Wizards, porque pareceu-me que o jogo foi incrivelmente mau. Os Wizards decidiram ser mais Wizards que o comum e decidiram sabem aquela ideia em que não há nada que possa ser pior e começam a ser ainda piores? Eu acho que foi isso e culminou, lá está, com as 43 idas à linha de lance livre. O BM fez 36 pontos só lance livre. Há muita gente na NBA que não consegue fazer 36 pontos numa noite. O BM fez 36 pontos só de lance livre. E teve um plus, minus 20. Pois. Eu quero uma camisola do Bam Adebayo autografado. Provavelmente haverá uma auction qualquer, um leilão sobre a camisola do Bam desta noite. Haverá bom dinheiro por ela. Gostei da versão Will Chamberlain dos 83 pontos do Bam com a mítica foto, que é a única coisa que temos desse jogo mítico do Will, para além de uma gravação, porque por alguma razão esse jogo não foi transmitido. Teorias de conspiração sobre esse jogo, mas ou seja, o relato em rádio, que é a foto do Will com o número 100 e há uma foto do Bam com o número 83. É um pleno número 83. Não sei se vocês gostam do número 83. Eu gosto do número 83. E para os próximos anos, não sei quem é que irá ultrapassar este recorde do Bam televisivo. Mas eu quero que seja uma pessoa ainda mais random que o Bam Adebayo. Eu não estou a ver quem seja. Mas eu quero que seja... Eu já sei. Bronny James. Não. Podia ser. Ou então Tanassis ou Tetocumbo. Na G-League se calhar conseguia. Não. Tanassis ou Tetocumbo Também contra Bronny James no último jogo da época em que os dois já não podem ir ao play-in. Eu acho que vocês estão a desvalorizar aquilo que pode ser a melhor performance ofensiva de sempre do Dominator. Mas tudo bem, vocês é que sabem. É assim, Gonçalo, em termos de probabilidade ofensiva, vamos ser honestos, e Civil, não sei se concordas, agora falando de forma séria, vocês sabem muito mais da NBA do que eu. Isso é lógico. Em termos de performance ofensiva, o DeAndre Ayton é provável fazer uma performance ofensiva. Obviamente, descuidando este jogo, melhor, ou seja, produção ofensiva no sentido de fazer mais pontos, que o Bam. Eu se tivesse que apostar dinheiro na probabilidade de acontecer um jogo destes entre o DeAndre Ayton
E o Bam a dizer, eu provavelmente punha mais dinheiro no DeAndre Ayton, mesmo sendo... Porquê, Gonçalo? Só se for O na Bam, altura na altura do DeAndre Ayton, mas na altura de Phoenix, aí com o Sim, não CP3. estou a falar agora. Não Este estou a falar aqui agora. não. mas, Se calhar... mas mesmo aí, mas mesmo aí, o DeAndre Ayton nunca ia ser mais do que aquilo que ele foi em Phoenix, e é basicamente um reflexo do que ele está a ser em LA, só que bem pior, mas enfim, são outros 500. Mas o Bam sempre foi um jogador mais versátil, sempre foi um jogador que e é daqueles e é daqueles jogadores que me irrita, porque pode ser perfeitamente dos jogadores mais versáteis, tanto no ataque como na defesa, e ele podia ser mais influente no ataque da equipa, e não sei se é uma questão dele não querer, se é uma questão do treinador não querer, mas sinto muitas vezes acho que a equipa de Miami podia beneficiar mais com um Bam mais agressivo. Eu tenho pena, é melhor uma coisa. Eu, como o Cyril disse, e ele disse muito bem, o primeiro período do Bam neste jogo foi muito bom. Não só o primeiro período dele, mas o confronto de Bam com o Alex Sarr, em que o Bam punha um triplo, o Alex Sarr ia para o outro lado, fazia um afundanço, estavam ali a trocar ali uns cestos um com o outro, e eu, quando estava a ver o primeiro período, pensei, já tinha visto obviamente da box score, portanto não havia muita volta a dar, mas quando eu vi o primeiro período pensei, estes dois, se quisessem, podiam ir a 50 pontos cada um e não era nenhum problema com isso. Mas foi claramente um período muito bom. Mas acaba por ser o segundo período, como o Cyril disse, e muito bem. O Cyril fez uma descrição perfeita dos 4 períodos. O primeiro período foi mesmo incrível. Eu, quando vi o primeiro período e vi 30 pontos, pensei, este homem, se quisesse, a manter este ritmo, chegava à vontade aos 100 pontos. E não estou a gozar, porque o homem fez 100 pontos, fez 30 pontos sem suar nada da camisola. Aquilo nem se parecia estava-se a esforçar muito. Pareceu-me no segundo período estava assim, já assim um bocadinho fora dela, estava assim um bocadinho assim a fazer alguns lançamentos um bocadinho que é estranhos. normal, atenção. Que é normal. Sim, que é normal. Mas a segunda parte, eu não diria que foi necessariamente culpa do Vukcevic, mas a segunda unidade do Washington não mandou uma para a caixa, e isso também diz muito desta equipa. Obviamente o Bam beneficiou e muito de ter carregado ali muita falta em cima do Vukcevic e ter tirado basicamente a rotação de postos que os Wizards tinham, porque eles a dada altura tinham apenas o Vukcevic e o Alex Sarr disponíveis. E vai ser um reflexo da próxima época, mesmo com o AD sou supostamente saudável. Mas o quarto período foi aquilo que tu disseste, Cyril. Foi. Eu não é estar a querer desrespeitar aquilo que foi a performance magnífica de um jogador como o Bam, mas parecia-me claramente que os Wizards queriam estar a fazer faltas sobre o Bam, não só faltas sobre o Bam, mas faltas sobre os jogadores da equipa, colegas do Bam, para forçar o jogo a parar, para depois haver a questão do ressalto e para ver a questão mais uma posse de bola para Miami. Pareceu-me que não só o Bam queria, não só o Eric Spoelstra queria. Isto, atenção, que é uma coisa muito comum na NBA, que é quando um jogo está de certa forma resolvido, é limpar o banco e descansar os titulares, que é para não haver aqui nenhum agravamento de alguma lesão ou algum jogador que possa ficar de fora durante algum tempo, que é perfeitamente normal. Este jogo, curiosamente, eu nunca senti o jogo na mão de Miami, isto é, sempre senti que foi um jogo que iam ao ritmo do Bam, e o Bam estava em fogo, entre aspas, estava com a mão quente, e a equipa ia muito atrás disso. Nunca me pareceu que Miami tivesse com o jogo na mão, mesmo foi uma diferença de 20 pontos, é estranho dizê-lo, mas nunca foi necessariamente um jogo que eu dissesse, ok, Miami já tinha isto resolvido no terceiro período, o que nunca senti que tivesse realmente o jogo no bolso. Mas o quarto período também, Gonçalo, pergunta, e também pergunta para o Cyril, vocês. Também achas que foi uma questão do Spoelstra também querer preparar o Bam psicologicamente para uma questão mais ofensiva para a altura dos playoffs? A puxá-lo um bocadinho, porque... Quase mentalmente.
O Ben é realmente, sim, porque depois isto tem pegando mais no que aconteceu na press conference pós-jogo e isso que lembras-te ao Bruno daquela derrota dos Miami Heat contra os Utah Jazz que estavam a tancar, pronto, foi algo falado e discutido que estes Miami Heat encararam este jogo, principalmente o Bam quis assumir mais, que é tipo, este jogo não podemos perder, que é lá está, contra uma equipa que é tanking, lá está, que é os Washington Wizards. E pronto, e lá está, e aquele primeiro período se calhar foi muito por isso, foi porque o Ben queria assumir mais, queria coisa, e foi por isso que ele marcou lá está os tais 31 pontos naquele primeiro período, não é? E isso fez com que ele estivesse ali em cima, muito em cima do jogo, e como o Gonçalo diz, a equipa irá à boleia muito dele, não é? Porque realmente ele queria assumir este jogo, e depois o Spolstra, lá está, o Spolstra conhece o Bananabai, lá está, o Bananabai está nos Miami, está Eu muito não sei se vocês concordam, e nós falámos um bocadinho nas últimas semanas, e já agora o Gonçalo não teve, e se calhar o Gonçalo pode ser aqui um contributo importante para a discussão. Mas, se calhar, o sucesso dos Miami Heat, não só esta época, mas para o futuro dos Miami Heat, pode ser este salto qualitativo grande do Bam, não só como peça já mais do que estabelecida, como esquema defensivo dos Miami Heat, mas como, se calhar, uma das âncoras ofensivas dos Miami Heat num esquema totalmente diferente, ofensivamente, que os Miami quase que... Porque é assim, os Miami estavam muito pendentes ofensivamente nas últimas épocas de Butler. É certo que o Butler foi trocado a época passada, mas há aquelas amarras que durante muito tempo não... Mesmo quando sendo trocado mais do que uma época, mantemos. E parece-me que pode ser quase... Como é que eu vou explicar isto? Quase implicitamente, mas explicitamente, uma tentativa do Spolstra com este jogo, mantendo... Ele fez 41 minutos. Não é normal. Sim, 41 minutos. Nesta fase da época, não é muito... Para um jogo que, como o Gonçalo disse, mesmo não estando, e muito bem, como tu analisaste, um jogo mais ou menos tranquilo, mas um bocado estranho, uma estrela a fazer 41 minutos com a possibilidade de lesionar e essas questões todas, mas pode ter sido uma questão do Spolstra de quase forçar o Bam de pegar as rédeas nesta parte mais ofensiva. Digo eu, estou aqui a pôr uma questão hipotética, eu não estou na cabeça do Alex Spolstra, porque também se tivesse, estaria neste momento, não é que eu não gosto de falar com você, mas estaria neste momento apenas Miami Heat e se calhar estaríamos todos nós a fazer um bocadinho mais dinheiro, não é? Eu percebo o que queres dizer, é que no sentido de incentivar o BAM, lá está, a tomar mais iniciativa, a pegar mais na equipa, porque realmente, um pouco como o Gonçalo diz, há jogos que o BAM, não só nesta época, como na época, aliás, na época passada até foi pior, de não querer assumir tanto e ficar muito resguardado. Claro que houve ali mudanças, por exemplo, este Bananabai lança triplos. O Bananabai na época passada, e há 2 ou há 3, aliás, pior, há 2 ou 3, nem lançava triplos sequer. Agora já, ou seja, há aqui um novo esquema, claro que isto também foi entrada daquele jovem posto, não é? O Ware, não é? Que o Spolstra está ali, volta e meia, testa os dois a jogarem juntos, mas sim, eu percebo que é nesse sentido, porque aliás, como eu disse, na press conference, ao que parece e ao que foi entendido, foi o Spolstra virou-se para o Bam, este jogo não pode acontecer como aconteceu lá está contra o Utah, e o Bam, ok, vou tomar as rédeas nisto. Percebes? E depois o próprio jogo em si, claro, e o Spolstra tentou sempre ali empurrar o Bananabai. Aliás, o quarto período, o Bananabai era dos poucos titulares da equipa. Acho que chegou o Kasparas, não é? O base que também é rookie, e acho que foi outro jogador que era dos titulares. O resto dos titulares ficou no banco. E atenção, o Kasparas só jogou para aí 2 minutos, salvo eu. Ou seja, o Bananabai literalmente estava a jogar com malta, o Drew Smith, o que ganhou também o concurso do Jeff Fundanço Johnson. Ou seja, não estava a jogar com as principais armas da equipa, estava a jogar lá está já com os reservas, ou seja, o Miami já estava tipo em gestão, menos o Bananabai que estava literalmente, ok, já que o Kobe Bryant nos 81 pontos está ali e eu estou uma 12 ou 10 pontos a atingir, vou tentar buscar. E os Wizards, como eu queria dizer, que é, em vez de atrapalhar ou prejudicar isso, não, até de certo modo ajudaram, ou tentar prejudicar. Não é? Ao provocar aquelas faltas como o Gonçalo estávamos a falar e a levar o Bananabai 43 vezes à linha lance no total de jogo. Mas sim, no final, diz Gonçalo, diz. Não, eu ia só mesmo, não, concluí, era só para eu responder
ao que o Bruno tinha lançado como pergunta. Mas fala. Responde. Não, eu continuo, apesar desta exibição e apesar de saber da capacidade que o Bam tem continuo a não confiar que ele seja esse tipo, ou melhor, não é que eu não confio nas capacidades dele, não confio, ainda não acredito na consistência que ele possa dar nesse sentido do ponto de vista ofensivo. Acho que é um jogador que não confio na consistência dele, que ele consiga ser consistente no ataque, da mesma forma que é consistente na defesa. E mesmo na defesa, tem jogos e jogos. Tem jogos que eu claramente vejo ali um jogador versátil, tem claramente jogos em que vejo que ele não está nem para ali virado. E depois tem assim estes jogos em que de um momento para o outro é muito bom e depois vem a namorada toda contente a dizer que sempre confiou nele. Pois, se eu tivesse namorado, ela também confiava em tudo o que eu fazia. O problema é que que eu sinto que ele próprio... eu acho que ele tem essa capacidade. O problema é que não sei se não é ao ponto também muito do ataque neste momento não estar necessariamente em redor do Bam, porque muito deste ataque anda muito à volta de jogadores como o Hero, como o Norman Powell, que agora estão de fora, mas são jogadores muito mais básicos que conseguem dar um bocadinho mais do que apenas criação. E o Bam não é que não consiga cumprir bem nesse papel ou não consiga cumprir bem neste ataque, mas se eu vejo um jogo com 25 pontos do Bam, fico contente, mas já sei que o outro jogo a seguir ele vai meter 13 pontos e depois vejo pessoas supostamente contentes porque ele meteu 13 pontos. Ele tem capacidade para fazer mais do que isso. E muitas vezes depois também na defesa tem jogos muito bons, como depois também tem jogos que não são assim nada por aí além. E já estamos a falar de um jogador que no início de cada época colocamos sempre o Bam como top 5 para a defesa do ano e chegamos ao final do ano e top 5 nem vê-lo. Exatamente, e top 5 nem vê-lo. Porque vemos um Molo, vemos um Chet, vemos o Embiid está no outro patamar, não vale a pena. Vemos um Rudy Gobert que continua a ser elite a defender. Vemos bases que continuam a dar muito na defesa. E depois o Bam é aquele jogador que é bom defensivamente. Podia ser melhor. Não é que ele seja mau, mas não é que ele possa melhorar. A capacidade está lá, a qualidade está lá. Falta é ter ali um bocadinho mais de vontade. Não sei se não será da personalidade dele. Isto às vezes pode ser da personalidade do jogador que sinta isso, mas não sei. Gonçalo, vou-te fazer uma pergunta e vou fazer uma pergunta que pode ser um bocadinho controversa. Acham que falta um bocado de culture ao próprio Bam Adebayo? Como diziam, Fonse, um bocado. Yeah. Em certos jogos, ele está desligado. Não é desligado, lá está, muito resguardado e mais tímido, é isso que eu queria dizer, era a palavra certa. Parece que está mais tímido. Eu sinto que é literalmente a personalidade dele. Sinto não é necessariamente algo que se possa mudar com a ele. Olha, é um pouco, e não querendo tocar muito por aí, porque temos mais coisas para falar. É um bocadinho aquilo que os Orlando Magic... Desculpa, Cirilo. É aquilo um bocadinho que os Orlando Magic querem que o Banquer seja. O problema é que o Banquer não é um líder vocal. O Banquer é um líder... Novamente, faz as coisas dentro de campo. Não é um jogador que fala muito. Há um Jalen Suggs, há um outro tipo de jogadores que falam mais do que ele. Mas ele é tipo um líder, por exemplo. Isto é, não é necessariamente alguém que tu devas aspirar a ser, mas é alguém que, de olha, está aqui alguém que nós queremos que tu faças como ele. E eu acho que o Bam é isso. O Bam não é necessariamente um porta-estandarte da Heat Culture, mas é o mais próximo que há deste plantel de Miami com essa cultura, digamos assim. E até por estar mais tempo. E até por estar, é o mais antigo, aliás. É o jogador mais antigo lá. Falando um bocadinho em postas-estandartes, temos de falar se calhar um bocado de outro, que bateu aqui um recordezinho há pouco tempo, que está ali na mira para MVP, não é, Cirilo? Estou aqui a querer dar-te aqui a assistência. Certo. Que é o Shai Gilgeous-Alexander, não é? Quem é que devia ser, não é? Porque realmente está a fazer uma belíssima época e atingiu esse recorde de 127 jogos consecutivos. Atenção, jogos
obviamente que, por exemplo, o Shea lesionou-se, não é? Estou a dizer jogos que ele tenha jogado, não é? 120 jogos seguidos a marcar 20 ou mais pontos e bateu o recorde do Will Chamberlain, ou seja, não é um recorde qualquer. Quando nós começámos a falar Já estamos a falar do Will. do Will Chamberlain, não são recordes quaisquer, não é? O Will Chamberlain lá está, tinha 126, o Shea igualou o recorde, salvo foi no jogo contra Denver, jogasse, atenção, grande jogo que foi, contra Denver, que tivemos direito a prolongamento, e depois bateu, foi no jogo seguinte contra os Boston Celtics, em que os OKC, é verdade que houve ausências de parte a parte, por exemplo, do lado dos Celtics não havia o Tatum, e do lado também dos OKC também faltavam ali alguns jogadores, por exemplo, Caruso, também o Jalen Williams, pronto, é o caso que já mais crónico, mas faltou ali alguns jogadores de cada lado, mesmo assim os OKC mostraram superioridade a estes Boston Celtics, mas Shea teve este registro de 127 pontos, que fez história, e que, pá, não é um registro qualquer, são 127 jogos, está sempre ali a marcar 20 ou mais pontos, e, pá, como eu digo, disse ao início, se é um recorde do Will Chamberlain, não é um recorde qualquer, lá está. Não, o Michael Jordan nem Kobe Bryant conseguiram esse feito, e realmente é um belíssimo feito que ajuda para a questão do MVP, porque lá está, é mais narrativa, e o MVP, como a maior parte dos fãs da NBA sabem, é muito construída por narrativas, e é mais uma que ajuda em favor do Shea, que está bem lançado, não tem tido problemas físicos. Também nós comentámos, lá está, há umas semanas tivemos um episódio para falar desse caso dos jogadores que podia estar ali nos limites lá está, de ficar de fora dos prémios por causa da questão dos jogos, mas o Shea por agora tem jogado e está bem encaminhado, não só para cumprir esses jogos, como principalmente para ganhar esta questão do MVP. Mas passando para ti, Gonçalo, belo registro do Shea, não é? 127 jogos, lá está, recorde, digamos assim, na Liga, e também isto pegando mais do que os mídias americanos falam, não é? Que pronto, não é? E ainda por cima, a maior parte dos votantes, ou do júri, que vota para o MVP são dessa gente, não é? Dessa malta dos mídias americanos. Parece que muita gente já está a meter como fechado, digamos assim, essa votação, e também se és dessa opinião, ou também no meu caso está bem encaminhado no sentido de, pá, claro que pode haver questões de lesões do Shea, embora não queremos nada disso, como também pode acontecer no Nikola Jokic, não sei, de repente lembrar-se e também fazer stat lines absurdas, não é? Que já vimos, atenção, o Jokic a fazer. Sim, é daqueles recordes que é um pouco quando o recorde do triplo-duplo do Oscar Robertson foi quebrado pelo Russell Westbrook. Eu acho que é daqueles recordes que nunca ninguém pensava que seria possível que acontecessem, e quando acontece é histórico. E não é colocar o Shea num patamar de superioridade dos all-time greats, nem pouco mais ou menos, não quero ir por aí. Mas é interessante como nós vemos sempre uma estrela, vemos um jogador como o Luka, vemos um jogador até mesmo como o Jokic ou como o Embiid, muitas vezes não conseguem chegar aos 20 pontos. Isso muitas vezes, ok, pronto, é uma noite menos bem conseguida, a seguir já vão conseguir fazer melhor. E o Shea é uma autêntica máquina do ponto de vista ofensivo, é o motor ofensivo desta equipa dos OKC. Nós vimos muito do impacto que se teve com a ausência dele na equipa do OKC, e claramente é e continua a ser a máquina ofensiva desta equipa e dos melhores bases ofensivos que a Liga tem. É um recorde impressionante, continua a ser demonstração da grandeza que ele tem no seu jogo, a capacidade que ele tem para obviamente, ler a defesa, perceber o que é que a defesa lhe dá e conseguir, mesmo por muito intensa que a defesa seja, por muito física que a defesa possa ser, é aquele jogador que consegue chegar sempre ao seu ponto, ao seu local, onde ele quer chegar. E isso é muito importante e é algo muito complicado para um jogador no ataque conseguir fazê-lo. E claramente é muito histórico e é muito importante. Obviamente, para mim, a MVP já estava fechado desde janeiro, até mesmo antes do All-Star. Muito dificilmente o tirava, e o tiraria, e o vou tirar de primeiro lugar, porque
se o ano passado foi daqueles anos que nós dizíamos, ok, ele venceu, mas o Jokic fez uma grande época, eu acho que esta é daquelas épocas que é quase, eu não diria unânime, mas é praticamente unânime que ele vai vencer o MVP. Acho que poderá ser em termos de votações, quando se lá chegar, daqui por 15 jogos, não estou enganado, ou 15 a 20 jogos, pronto. Que vai ser claramente, se não for unânime, vai andar muito perto disso. E eu acho que isso é a demonstração da época que ele está a fazer. Não que as épocas dos outros demais não sejam grandes épocas, mas o que ele está a fazer é absurdo. Ele conseguiu adicionar, a época passada não tinha tanto, mas conseguiu adicionar um lançamento de 3 pontos. Ele está a lançar quase 40% de 3 pontos. Está a lançar mais de 55% de 2. Obviamente os lances livres ajudam, mas curiosamente ele não é dos jogadores que vai mais vezes à linha, o que é muito interessante, que fala-se muito na questão, e eu sou um deles. Então estás a mudar a narrativa que começaste neste próprio podcast, Gonçalo. Calma, mas eu ia dizer, eu sou das pessoas na comunidade que mais brinca com o facto de a terceira equipa ter uma camisola do OKC por baixo, mas estatisticamente falando, o Shea já não é o jogador que vai mais vezes à linha. O jogador que vai mais vezes à linha, por acaso é um jogador meu, mas pronto, Exato. isso. Mas pronto. É isso que eu ia dizer. E é engraçado. Exatamente. E mesmo assim ele chora por mais. Mas enfim. Mas é claramente incrível o que ele está a fazer. É o MVP destacadíssimo, ponto final. Acho que a questão vai ser quem é que vai ser o segundo ou o terceiro ou o quarto ou o quinto, porque eu acho que o primeiro, deem lá o segundo MVP ao rapaz que ele merece e deixem-no ser feliz e deixem-no ir para os playoffs minimamente descansado, que é para termos aqui também uma equipa do OKC saudável, acima de tudo. Do segundo e terceiro não tenho dúvidas. O segundo é um gordinho sérvio e o terceiro é um Helen francês. Esse é que eu tenho menos dúvidas. Bruno, passando para ti também sobre esta questão do MVP, tu achas que também já está, não vou dizer que já está fechado, mas já está bem encaminhado? Eu não vou tirar uma vírgula que o Gonçalo disse. Ele acho que a retórica dele foi completamente perfeita. A única coisa que eu vou frisar para enaltecer a época do Shea é colocar em perspectiva. Muitos dos recordes, como este do Will Chamberlain, foram feitos em equipas que não estavam a lutar para ser campeões. Os OKC estão. Num oeste altamente competitivo, onde as equipas estão taco a taco, onde, como nós sabemos, está carregado e apostado de estrelas, onde uma NBA cada vez mais competitiva. Nós já falámos e estamos cansados de fazer N podcasts, graças a Deus, neste belíssimo canal que é a Bola que nos transmite, seja no YouTube, seja no Spotify, aqui na plataforma do Vamos Falar de Fundo, onde já falámos disso várias vezes. É só para pôr isto em perspectiva do que o Shea está a fazer. É só para pôr a grandeza do Shea nesta época. É para comparar o incomparável. É só pôr isto em perspectiva e não posso dizer mais nada do que o Gonçalo falou. E muito bem desta época absolutamente grandiosa do Shea. Eu que sou um dos membros do cartão de fãs do Nikola Jokic, como toda a gente sabe, e eu que fundei aquele clube de Deem Ajuda ao Jokic no ano passado. O clube esse, felizmente, esta época foi ouvido pelas pessoas em Denver e, felizmente, o nosso gordinho sérvio favorito teve mais ajuda esta época e está mais feliz, felizmente, para jogar os playoffs. Mas, desta vez, tenho que ir ali ao Canadá, também um país algo frio, felicitar e, mais uma vez, um não canadiano provavelmente a vencer ou muito provavelmente vencer o prémio de MVP. Exato. Aliás, como o Cyril disse bem, porque também possivelmente o quarto é ali para as equipas de Los Angeles, um top 3 em que não teremos nenhum americano à vista. Calma que a NBA vai tentar neutralizar o Shea só para dizer que tem um MVP americano. Calma lá que isto ainda vai acontecer. Será que vão começar a inventar o prémio MVP americano?
Eu sou eu apologista acho que disso. Eu sou apologista disso, sinceramente. é, eu vou ser muito sincero e num tom mais sério. Eu acho que, para bem do tribalismo que vai de fãs norte-americanos que vêm a NBA para os fãs do resto do mundo, eu acho que, para bem da sanidade mental deles, era o melhor, porque os próximos 10 anos vai ser o não americano a vencer o MVP. Mas tudo bem. Porque lá está, ainda para o ano vai estar lá o Jokic outra vez, vai estar lá o Shea outra vez, vai estar lá o Doncic outra vez, vai estar o Embanyama que tem 20 e poucos aninhos, não é? Pá, malta, nós focamos, nós aqui na Europa já fizemos um prémio Nobel da Paz para os Estados Unidos, nós fazemos um prémio MVP Estados Unidos aqui da Europa para os Estados Unidos. Nós estamos aqui, nós somos amigos. Exato. E o MVP bacalhau vai para o Nemias todos os anos. Sim, é MVP bacalhau com pastel de nata. Com pastel de nata, atenção. Nunca esquecer do pastel de nata aí de Belém. MVP dos nossos corações. Exatamente. Grande Mias, pá, que está a fazer grande época, atenção. Grande época. Já falou. Grande época. Muito bem. Falando aqui agora do outro tópico e último que temos, que é uma notícia que, embora já não... Lá está, para quem está muito por dentro do mundo da NBA, não surpreende muito, que é a questão da expansão. Porque isto já... Aliás, nós já falámos da notícia da expansão já do tempo, para vocês terem noção, da pandemia, exato, e da bolha, essas coisas todas. Já era uma coisa que até o próprio Adam Silver fazia nessa altura até alguns teases, digamos assim, que a expansão era uma coisa que estava a ser estudada, não sei o que, embora ia ser analisada com calma, essas coisas todas, mas atualmente já foi reportado que a expansão vai ser à partida para avançar, embora, atenção, ainda vai a votos, ainda vai a ser votado pelos 30 donos da NBA, porque a NBA, pronto, obviamente tem ali o Adam Silver, mas o Adam Silver não decide tudo. Não pode chegar, olha, mete-se aqui 2 equipas e siga para a frente e que se lixe o resto das 30 equipas. Não, normalmente depois isso vai haver uma reunião de donos e depois vai haver uma votação em que depois não é a maioria, atenção, não é preciso que estejam os 30 donos de acordo, basta 23, digamos assim, 23, ou seja, 3 quartos, vamos dizer assim, 3 quartos, lá está, do painel dos donos das equipas estarem de acordo que, à partida, pelo que temos lido, devem mesmo avançar para a frente porque há muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro envolvido. Para explicar melhor, esta questão da expansão, à partida vai ser Las Vegas, que mercado muito grande, não é? E muito dinheiro envolvido, não é? E Seattle Supersonics, não é? Para os fãs mais da velha guarda, será o regresso, não é? Dos Seattle Supersonics, que é verdade que houve a transição. Mais da NBA. Que houve a transição para OKC, mas OKC literalmente depois apagou o histórico, ou seja, não ficou com o histórico da equipa. Aliás, quando eles foram campeões na época passada, disseram que era o primeiro título do franchise, ou seja, e os Seattle Supersonics já foram campeões, lá está, nos tempos antigos, por isso o OKC basicamente é um total franchise novo, e agora vem os Seattle Supersonics, que para muitos fãs, incluindo eu, que é verdade que eu pouco me lembro de Seattle Supersonics, lá está, porque foi uma equipa que não vi assim muito, lá está, lembro do Kevin Durant, que era, lá está, a rookie, isso, mas não tenho assim muitas memórias, digamos assim, do Seattle Supersonics, mas vão essas 2 equipas e, normalmente, quando entram equipas, estas equipas novas, essas equipas dão um prémiozinho, uma prenda, vamos dizer assim, às restantes 30 equipas, e já foi reportado que essa prenda, ou esse valor que vai ser distribuído às 30 equipas de compensação, atenção, porque a NBA normalmente recebe as receitas, depois essas receitas são repartidas para as equipas, e uma coisa é um total de receitas ser repartido por 30 equipas, outra coisa é por 32, não é? Ou seja, as outras 30 equipas iam ser prejudicadas, mas normalmente com esta entrada de equipas há uma certa prenda de compensação, e essa prenda de compensação, meus amigos, estamos a falar de bilhões, não é uns milhõezinhos, são bilhões, digamos assim, que vai ser aí distribuído pelas equipas da NBA. Por isso é o que eu digo, à partida, as equipas da NBA devem aceitar, e depois lá está, como uma das equipas é Las Vegas, é um capital forte, que aliás, e um mercado forte, que aliás já vários
desportos, NFL, NWL, ou seja, futebol americano, hockey de gelo, também apostaram e estão a ter sucesso. Incluindo WNBA, a WNBA, as Aces, que até estão a ter... que já venceram um título. Exato, aliás, a MVP, a melhor jogadora, é a namorada de Banda Bay, curiosamente, é a Jay Wilson. Ou seja, temos a entrada destas equipas e, à partida, isto pode entrar em rigor em 28, 29, claro que não vai ser já na próxima época, porque ainda há questões do redraft, que ainda não sabemos se vai ser igual ao que já fizeram no ano passado, também vamos estar a aguardar por estas, vamos dizer assim, por mais, digamos assim, desenvolvimentos e oficializações. Atenção, estou a falar disto e ainda vai a votos, mas já à partida, pelo que tem falado, isto está bem encaminhado a ir para a frente. Bruno, passando para ti, como eu digo, isto não é, para quem está mergulhado muito no mundo da NBA, isto não é novo, estas questões da expansão e até destas duas equipas envolvidas, e se tu gostaste deste desenvolvimento, temos de dizer, isto é um bom desenvolvimento, porque agora isto vai mesmo a votação, ou seja, isto já está realmente a dar uns verdadeiros passos, ou realmente já estamos a ver as ações a serem feitas, não é? Isto podemos criar aqui uma coisa interessante ao nível de negócio, várias coisas. Número 1. A receita televisiva da NBA. Coisas interessantes que podemos estar a dizer, que é, uma das coisas que pode acontecer é que podemos, finalmente, os jogadores podem estar a negociar uma redução efetiva do número de jogos com a entrada das duas equipas. Os contratos televisivos são feitos a partir do número de jogos. Acho que ainda não se falou muito disto, mas com a entrada do número de jogos. Quando entrarem estas duas novas equipas, o número de jogos podem ser exatamente os mesmos, ou seja, está a ser efetivado. Só que entra mais duas equipas, certo? O que é que pode acontecer? Cada equipa pode fazer exatamente menos número de jogos por cada equipa. Me entendem? Estou a perceber mais ou menos o que eu estou a dizer? Sim, percebo, porque claro que envolvendo mais equipas vai haver mais jogos. Mesmo que seja 82 jogos, é 82 jogos vezes 30, outra coisa é 82 vezes 32. É isso que pode ser, ou seja, pode ser 82 jogos vezes 32 equipas, mas se formos a negociar isto com as televisões comprarem 1052 jogos, em vez de estarmos a fazer isso com 82 equipas, podemos fazer 1052 jogos, em vez de dividir por 30 equipas, estar a dividir por 32. Pode ter menos jogos por equipas. Isso pode ser muito interessante a NBA começar a pensar isso, e principalmente tendo a questão das nós estamos a falar, e estas questões já estamos a falar há muito tempo. Podemos já estar a pensar nisto. Não sei se ainda se falou nisso ou não, eu vou ser honesto, ainda não sei se está a falar nisto ou não. Isto pode ser uma questão interessante para se começar a pensar já. Segunda parte, regresso dos Supersonics, equipamento mais da NBA. Eu estou super feliz. A única memória que eu tenho dos Supersonics é o draft do Kevin Durant, basicamente. Por isso, e do Westbrook, o Westbrook foi draftado e ainda era Supersonics, que ele até tinha o voto, só que depois nunca jogou. Pois era, portanto, eu estou hiper feliz. Os dois mercados, o mercado de Las Vegas, basicamente, todos nós sabemos que as questões em Las Vegas no nível de casinos, a receita ao nível de casinos está mais ou menos normal, mas há um problema que é a receita ao nível do... Ou seja, a receita dos casinos está mais ou menos estável, a receita de jogo, mas, ou seja, o booking ao nível dos hotéis está a descer bastante com a questão das famílias. Eles estão a utilizar esta questão de, vamos chamar, do desporto para trazer mais famílias. Está a acontecer com isto. Nós acompanhamos wrestling, por alguma razão está a ser a segunda WrestleMania lá em Las Vegas também, para trazer mais famílias. Pode ser que a NBA também pode trazer mais famílias. Seattle é uma questão histórica. Neste momento, como tu disseste bem, não se sabe muita coisa. A questão de não ter a chamada totalidade dos votantes, só para ter 2/3, quase, não é 50%, mas ser aqui 2/3 já me parece ser interessante para a questão da votação, mas vou deixar aqui uma pessoa que percebe mais isto do que eu, que é o Gonçalo, explicar umas ideias mais concretas que eu. Força, Gonçalo, então passo a bola também para ti, para comentar. E atenção, e até desta notícia que, pronto, não é assim uma notícia chocante, não é? Já estávamos tipo... Era aquela cena de No Man's Land, isto ia para a frente, não é?
Sim, e até mesmo as próprias declarações do Adam Silver dos últimos anos, agora a culminar quando foi agora estas últimas do. Foi, foi no fim de semana All-Star, se eu não estou em erro, foi aquela conferência de imprensa que ele deu para os mídia. Ele já tinha dado a entender várias coisas, uma delas aquela questão do tanking, outra questão esta da expansão, não para já, mas obviamente para daqui para 3 épocas, não é? Exatamente, 3 épocas. Sim, 28, 29, exato. Exatamente. É tal questão, já era algo esperado. Eu acho que as duas equipas em questão, ou neste caso as duas cidades em questão, parece-me que era algo por mais do que óbvio, era aquilo que já se falava desde sempre. Nunca pensei que a hipótese México fosse sequer uma hipótese com muita força, porque houve aquela experiência e está a decorrer, atenção, aquela experiência com a equipa mexicana da G-League, os Capitanes, que não teve necessariamente o impacto que se esperava. Obviamente também é um projeto de G-League, era natural que isso acontecesse, mas não está a ter, se calhar em termos de impacto para aquilo que a NBA pretendia, através das suas métricas, quaisquer que elas tenham, aquilo que eles tenham, não estava e não está a corresponder àquilo que era o esperado. Fico contente, obviamente, por Seattle, como é óbvio, fico muito contente por ver uma cidade de volta. Não sei se o dono dos OKC não vai dizer que não, mas pronto, mas isso à parte, obviamente Las Vegas, por todo o impacto que tem, não só financeiro, mas também e não só financeiro, estamos a falar de uma cidade que já tem uma equipa da NFL, já tem uma equipa da NHL, MLB eu acho que ainda não, mas também deverá ser uma questão de tempo, mas pelo menos da NFL e da NHL tem, a da NHL está a correr bem, a da NFL também está a ter o seu sucesso, portanto era uma questão de tempo até a NBA também ser uma equipa de Las Vegas. Eu acho que as propostas, tipo, em termos de quem é que posso vir a comprar essas equipas, caso seja aprovado, porque vai ser necessário 23 votos a favor por parte dos donos das equipas, do Board of Governors, que é basicamente ou o Conselho de Administração, o condomínio, a reunião de condomínio lá do sítio, mas com os donos da Liga. São precisos 23 votos a favor. Acho que à partida isso não irá haver aqui nenhuma contradição. Muito porque pela questão que o Bruno também estava a mencionar, parece que estamos a ver mais duas equipas. Parece que continua a ser 82 jogos, mas fica uma coisa um bocadinho mais distribuída em termos de calendário, também em termos de número de jogos por equipa. Obviamente vai obrigar aqui alguma relocalização de algumas equipas da NBA. Eu, se fosse os Wizards nunca na vida, mas eu hoje estou-me a trocar todo. Mas eu acho que se eu fosse os Timberwolves, ficaria de mãos a esfregar as mãos só na possibilidade de pensar ir para uma conferência que é mazinha como tudo. Dás aqui muita possibilidade para os Timberwolves poderem estar na moto de cima daqui por uns anos, e acho que vão estar. Obviamente também há a questão de Memphis por aquela proximidade ali com a Conferência Este. Atlanta, Charlotte, estar ali à beira desse. Exatamente. Portanto, é isso, é o esperado. Obviamente, isto não é necessariamente, ainda não é algo muito extremamente confirmado, é apenas um primeiro passo aqui de vários que terão de ser dados com o passar dos anos, porque isto não vai ser uma coisa que vai ser decidida em meses. Estamos agora a votar para aprovar. Falta depois a questão de aprovar quem é que irá, quem é que são os interessados e quem é que a NBA vai aprovar para comprar essas equipas. Embora eu acho que uma delas vai ser um jogador que está nos Lakers, que vai ser o co-proprietário de uma dessas equipas, mas isso é apenas uma coisa minha. Mas pronto, acho que é o primeiro passo a ser dado e acho que não vai haver. Dizer que o Bronny James vai ter uma equipa e vai comprar essa equipa com o filho do Tom Brady. Sei que ele tem filhos, nem sei.
Vai ser só os filhos. A partir de agora são os filhos. Estás a dizer que o Bryce vai estar no draft 2028 para jogar, lá está, nos Las Vegas, não sei o quê. E aposto que sigam como é a NBA, vai dar a primeira pick à equipa de Las Vegas, assim por milagre. Toma lá. Exato, porque não é essa questão, não é? Das picks e isso e de coisa. Mas sim, falaste Não, da questão. Repara uma coisa, eu tenho a impressão, eu estou mesmo a ver, por alguma razão, a primeira pick vai para os Dallas Mavericks e eles mesmo assim vão fazer porcaria. Eu estou mesmo a ver, por alguma razão, imagina, a primeira pick só pode ir para Las Vegas ou para o Seattle Supersonics e mesmo assim vai querer os Dallas e os Dallas vão fazer porcaria. Imagina, todos os jogadores da NBA são disponíveis, todos. E eles vão pensar. Exato. E vou enganar-se no botão, tipo, vão escolher o Tentocumbo e vai votar nazi, tipo assim. Isso é que era. Mas sim, outra questão que lá está o Gonçalo levantou é para saber qual é a equipa do Oeste que vai mudar-se para o Oeste. Lá está entre Memphis e Minnesota. Embora, isto é opinião pessoal, eu acho que fazia mais sentido Minnesota porque eles estão mesmo ali lá em cima, sem ninguém à beira, digamos assim. Enquanto Memphis, ok, eu percebo a questão de tem lá Atlanta, tem Charlotte, mesmo equipas da Flórida não está assim muito longe, mas Memphis tem ali New Orleans, tem a malta do Texas, tem Oklahoma, ou seja, não está assim muito coisa. Enquanto Minnesota, coitadinhos, a equipa que está ali mais à beira é Portland, que é numa outra ponta. Estou a dizer, a equipa mais à beira do Oeste, atenção, porque do Oeste, lá está, tem a equipa, lá está, dos Detroit Pistons, Cavs e por aí fora, Chicago, Milwaukee, tem essas equipas, ou seja, mesmo para questões das divisões, acho que seria fixe Minnesota nesse encaixe, digamos assim, geográfico. Nem estou muito a olhar para essa questão como o Gonçalo está a dizer, é mais para o encaixe geográfico. E sabemos que no próximo draft, quando houver uma expansão para Puerto Rico, vai ser o Bad Bunny a comprar uma equipa. Isso já sabemos, de certeza. Os Puerto Rico Bad Bunnies. E eu vou ser fã dessas equipas, eu aviso já. Ele tem uma equipa, por acaso, Puerto Rico, o Bad Bunny. Eu não disse! Bad Bunny Puerto Rico. Eu já me fiz sócio. Quem é que joga lá? Já há uma lenda da NBA que joga Bad Bunny. Não. Tens um jogador que ainda há pouco tempo estava para voltar para a NBA e não vai voltar tão cedo. O Malik Beasley. Ele foi para lá. Isso. Foi para lá, exatamente. O Malik Beasley estava a buscar. Mas sim, Gonçalo, esquece México, vai ser Puerto Rico, Bad Bunny. Puerto Rico. Para mim é Puerto Rico. Muito bem, malta. E com isto, com esta nova ideia, atenção, isto é ideias, só ideias que estamos a dar aqui para o Adam Silver, para a próxima equipe. Já estamos a pensar na outra expansão, para a equipa 33 da Liga. Puerto Rico e o Mana Malveira, que é o No More. Tipo, está ali ao pé. Sim. Vai estar em concurso entre eles e Coruche, não é? Coruche e Malveira vão estar a discutir. É o Cristina Ferreira Malveiras e o Bad Bunny Puerto Rico. Pronto, está feito. E com isto vamos despedir aqui do episódio aqui do podcast. Vamos falar de NBA. Regressamos para a semana. Sigam as nossas redes sociais aí do projeto Vamos Falar de Fundo, estão aí na descrição aí os links. Subscrevem o canal, quem estiver aí no YouTube, e deixa o like, ajuda no algoritmo. Se preferirem em formato de áudio, estamos naquelas principais plataformas, Spotify, Apple Podcast, e deixam as 5 estrelas, também ajudam nas questões do algoritmo, nas recomendações e nessas plataformas. Um grande abraço a todos e voltamos para a semana para mais um episódio aqui deste podcast, onde se fala apaixonadamente de basquetebol. Fiquem bem.